outra questão que me pareceu, vamos dizer, importante é a relação entre mídia e judiciário. O judiciário na América Latina como fonte da exceção e não fonte do direito, que deveria ser, ou seja, como fonte dos golpes autoritários, desse tipo de mecanismos de interrupção da democracia, e não como fonte de garantia da Constituição e do Estado Democrático de Direito. O problema, como eu disse, é que esses veículos estão comandando as decisões judiciais, né? Naquelas decisões judiciais em que há tolerância, vamos dizer, da nossa elite, como, por exemplo, algumas liberdades que é muito interessante, por exemplo, a questão da homofobia, que o grosso da classe média alta é contrária a isso também, quer dizer, um avanço que houve na sociedade brasileira, né? Nessas questões, o judiciário decidir em favor dos direitos fundamentais é algo aplaudido, né? Mas em outras questões, por exemplo, no julgamento do mensalão, não se usou a presunção de inocência, de fato. E isso foi feito por pressão midiática. Eu tenho uma passagem minha que está no YouTube e alguns artigos nesse livro que eu, antes da produção do julgamento do mensalão, já denunciava qual seria o resultado. Antes da produção do julgamento do mensalão, já denunciava qual seria o resultado. Antes da produção do julgamento do mensalão, já denunciava qual seria o resultado. Exatamente por compreender que há uma relação de corrupção sistêmica entre mídia e judiciário nessas questões. Então, o pior é isso. O pior não é o judiciário ser tolerante na hora que decide um caso civil de indenização individual. O pior é o judiciário, vamos dizer, abrir mão da racionalidade própria do direito, que é do lícito e ilícito, que é o de cumprir a Constituição e as normas jurídicas, em favor de atender opiniões midiáticas, com medo, obviamente, e a culpa aí não tá, a culpa maior não é do judiciário, porque não pode haver uma democracia que você exija do juiz ser um herói, como foi um pouco heróico o Lewandowski, de enfrentar toda a mídia em alguns aspectos ali, fazer valer o princípio que ele deve fazer valer, que é o da presunção de inocência. O que nós temos que exigir é que a mídia seja mais contida, que ela se autolimite no sentido de não atacar pessoalmente os juízes, no sentido de trazer a notícia, mas não buscar usar e até emitir opinião no julgamento anteriormente, dizer se é a favor ou contra isso, aquilo, mas não usar de mecanismos coativos, que é o que ocorre hoje. Tem que ser falado claramente isso para todo mundo aí. Existem mecanismos de coação do judiciário implícitos, simbólicos. Quer dizer, se o juiz ou o ministro do Supremo decide contra a opinião midiática num julgamento, em especial de uma questão política, esse juiz está liquidado, tem a sua vida, a sua sobrevivência simbólica ameaçada. Hoje quem ameaça a independência do judiciário não é o executivo mais, na modernidade, é a mídia. A mídia ameaça a independência judiciária, que é um valor republicano e democrático essencial. O que ocorre é que na interação entre mídia e jurisdição, muitas vezes a mídia, pelo fato de cobrir e de querer narrar aquela história, não no que seja a narrativa própria de um processo, de um julgamento, mas na narrativa, vamos dizer, folhetinesca, que a mídia, no mais das vezes, adota, né? Ela acaba ingressando no tribunal a sua lógica. O tribunal acaba agindo de acordo com a lógica da mídia, da notícia não notícia, e não de acordo com a lógica que deveria agir, que é a lógica do ilícito e ilícito. Isso gera erros judiciais, gera problemas e fundamentalmente acaba com a ideia do processo e dos direitos e garantias individuais. A mídia adota um ponto de vista político e ideológico, que no fundo é uma alternativa de poder, uma alternativa política, e impõe para o judiciário, muitas vezes através de mecanismos coativos, a adoção de determinada decisão num caso que tenha repercussão política. E faz isso com uma função política. Aí o que ocorre não é um erro judicial, é uma exceção. Ou seja, se busca perseguir um inimigo, se suspendendo os direitos desse inimigo, né, os direitos elementares como ser humano desse inimigo. Ou seja, essa pessoa deixa de ser tratada como um ser humano e passa a ser tratada como um inimigo, ou seja, um ser desprovido de proteção jurídica, política, etc. E isso é feito com função política. Portanto, nesses casos não há um mero erro judicial. Existe a produção de exceção do judiciário, que deveria, no sistema, ser o produtor do direito. Isso ocorreu marcadamente na América Latina, eu diria em Honduras, no Paraguai, onde chegou a haver a interrupção do ciclo democrático, ou por decisões do judiciário, ou por decisões que o judiciário confirmou, acabou sendo o órgão final de legitimação,
de uma forma totalmente arbitrária, contrária à Constituição, apenas e tão somente fundado na legitimidade simbólica que a toga tem. A farda foi substituída pela toga. A fala do ministro Gilmar outro dia foi bem isso, quer dizer, assumiram uma postura ideológica durante um julgamento que deveria ser do jurídico. Ele assume ali claramente, ficou 4 horas falando e adotando uma posição política. Isso eu já falava desse tipo de perigo há anos atrás, quer dizer, que eu via o judiciário se construindo como agente de exceção.